Hoje eu preciso falar de um tema que talvez confronte, mas que também liberte. Existem muitas mulheres que dizem amar a Deus, mas vivem julgando outras mulheres. E isso é muito perigoso, porque elas ainda acham que estão certas. Mas será que esse pré-julgamento por parte das nossas irmãs em Cristo é zelo ou é orgulho disfarçado de santidade? Para você entender isso, vamos para a palavra, porque a palavra é a nossa base. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, ele fala sobre amor e prudência ao julgar. E o que é o julgamento na prática? Né? Vamos analisar aqui o nosso juiz terreno. Ele decide com base no entendimento dele e bate o martelo decidindo a sentença daquela pessoa. Se aquela pessoa deve ir presa, ou se aquela pessoa deve continuar em liberdade, se aquela pessoa deve ser inocentada, ou se aquela pessoa deve ser acusada. Então, quando a gente lê aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, que diz para não julgar, né? Não julgueis para que não sejais julgados, o que Deus está dizendo? Que ele é o juiz. Ele vai determinar se aquela pessoa é assim ou não, se aquela pessoa é inocente ou não, se aquela pessoa está errada ou não. Então, quando a gente julga uma pessoa, principalmente aqui na internet, uma pessoa que a gente não conhece, a gente tira as nossas conclusões precipitadas sobre aquela pessoa simplesmente por um vídeo ou por algo que ela falou aqui, a gente está se colocando no lugar de juiz, batendo o martelo e sentenciando uma pessoa, taxando essa pessoa de determinada coisa, sendo que a gente não conhece essa pessoa. E a gente se coloca nesse lugar. Então, qual que é o problema aqui que eu vejo entre nós mulheres cristãs? É que as mulheres, elas querem julgar outras mulheres que não fazem determinadas coisas como elas fazem. Mas Deus tem um propósito diferente para cada uma de nós. A gente olha para a palavra e a gente vê isso. Noé foi chamado para construir a arca. Ele não foi chamado para governar. Davi foi chamado para governar. Ele não foi chamado para construir a arca. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que cada um tem a sua missão, tem o seu propósito na terra. E Deus vai nos usar de forma diferente. Agora, só porque a minha irmã fala de uma forma diferente que eu, ou ela utiliza um termo diferente do meu, ou ela usa uma roupa, uma vestimenta diferente da minha, eu acho que eu sou mais santa do que ela, ou que Deus se agrada mais da minha oração do que a oração dela. Ai, Nath, então você está me dizendo que eu não posso confrontar o pecado do outro, ou não posso comentar que algo que eu estou vendo que é errado. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo o julgamento na perspectiva da Bíblia é você se colocar numa posição de superioridade, numa posição no qual você é a pessoa que sabe tudo, e você se coloca no direito de bater o martelo e taxar aquela pessoa. E então você se coloca no lugar de Deus, porque a única pessoa que tem o poder de ser onisciente, onipresente, onipotente, de saber tudo sobre todos é ele. E ele é o único que pode falar se aquela pessoa é ou não é. Eu vou te dar um exemplo. Eu postei aqui o meu vídeo, né? Fiz o jejum de 24 horas, deu mais de 50 comentários. Graças a Deus, a maioria dos comentários, 80% era positivo, pessoas me incentivando, pessoas me aconselhando, mas teve aqueles 20% dos comentários de pessoas me julgando. E o comentário que mais me deixou impressionada foi o comentário de uma irmã que falou assim, que Deus não ia receber o meu jejum por conta da minha roupa. Porque a roupa que eu estava não era adequada para fazer o jejum. Então Deus não receberia o meu jejum. Sendo que eu estava jejuando dentro da minha casa, sendo que o que aparece no vídeo é, sei lá, um pouquinho da minha barriga aqui, uns 3 dedos da minha barriga que aparece no momento que eu ajoelho para orar. E tipo assim, essa pessoa, ela é extremamente religiosa. Ela é religiosa num nível que a religiosidade já cegou ela. E aqui a gente lembra do que? Da parábola do fariseu e do publicano, que é o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante. A parábola do fariseu e do publicano. Então, essa situação nos lembra muito essa parábola onde aquele fariseu, ele chega diante de Deus e ele se acha digno, ele se acha poderoso. Ele fala, eu sou digno, Senhor, do Senhor receber a minha oração, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não sou como aquele publicano. Enquanto o publicano estava com a cara no pó, porque ele não se acha digno nem de levantar o rosto dele para olhar, para orar a Deus.
Então, o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que a gente está no fim dos tempos e nós não temos mais tempo para esse tipo de conversa. A gente não está mais no ano de 1900 e pouco, a gente não está mais nesse tempo. A gente está em 2026, daqui a pouco se inicia ali o governo do anticristo, mas esse é um assunto para um outro vídeo. E as pessoas, os fariseus dessa era, os religiosos dessa era estão preocupados com a roupa. Vocês acham mesmo que Deus está preocupado com a nossa roupa? Com a nossa maquiagem, com o nosso brinco, com a cor do nosso cabelo? Você acha que essa altura do campeonato Deus está preocupado com isso? Seja sincero com você mesma. Já que você tem tanto o Espírito Santo, olha para dentro e pergunta para o Espírito Santo: Senhor, essa altura do campeonato que nós estamos vivendo, o Senhor está realmente preocupado com o externo, com o nosso cabelo, se a gente pinta a unha se não pinta, faz a sobrancelha se não faz? É óbvio que nós temos que ter ordem e decência. É óbvio que nós devemos ter noção. Não é sobre isso que eu tô falando aqui, tá? O que eu tô falando aqui é sobre religiosidade, a ponto da pessoa achar que Deus não vai receber o meu jejum por causa da roupa que eu tô vestida dentro da minha casa. É disso que eu tô falando. Então, a mulher de governo, a mulher que ela tem uma mentalidade de governo, ela governa primeiramente a sua língua. Porque a nossa língua pode nos colocar em uma situação de fazer a gente perder tudo que a gente conquistou como cristã até aqui. Ser uma mulher de governo não é ser omissa, mas também não é você ficar apontando o dedo na cara das pessoas por aí. A mulher de governo, ela primeiramente tem o discernimento. E o discernimento não pode ser confundido com julgamento. A mulher de governo, ela discerne, ela entende, ela se posiciona e ela opina de uma maneira que ela vai ensinar aquela outra mulher sem diminuir aquela mulher. Agora, a mulher que tem esse espírito de religiosidade dentro dela, que ela já está cega pela religião, ela machuca as outras pessoas. Ela fere as outras pessoas com a língua dela. E isso não é sabedoria. Nós não fomos chamadas para julgar ninguém. Nós fomos chamadas para ser todas nós transformadas por Deus. A verdade é que se você não governa a sua língua, você ainda não governa nada. Porque a mulher de governo, ela primeiro discerne, depois ela verifica a veracidade dos fatos, vê se aquilo é verdade, vê se aquilo edifica, para depois ela expor aquilo que ela acha na vida do outro. Porque aquilo que ela acha não vai mudar a vida do outro. Então, se não for para trazer luz, para trazer verdade e para edificar a vida do outro, então a mulher de governo, ela se cala. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. E nem tudo que você pensa vem de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus, ele nunca compactou com o pecado. Mas você também nunca vai ver ele humilhando o pecador. Muito pelo contrário. Você vê que ele fala com sabedoria, com mansidão, através de parábolas, com toda a paciência do mundo, para que as pessoas entendessem o seu erro e começassem a viver à luz da verdade. A forma como você fala revela quem governa você. Porque se você é governada pelo Espírito, você vai trazer frutos do Espírito. Agora, se você está sendo governada na carne, aí sim, você vai detonar a sua irmã. Muitas das vezes ela vai sair machucada, ferida, porque se a pessoa não tem uma inteligência emocional blindada, não tem um emocional forte, ela pode ficar ferida, se afastar da igreja, se afastar do evangelho de Cristo, se afastar de Jesus por causa de uma palavra que você lançou sobre a vida dela. Você percebe o quanto isso é problemático? O quanto isso pode trazer muitos problemas, até mesmo com Deus, para a sua vida? Porque quando eu compartilhei com algumas pessoas, falei, gente, tinha gente me julgando no vídeo do meu jejum. As pessoas falaram, nossa, Nath, mas você é forte, né? Porque se fosse eu, não ia aguentar tanta crítica. Ou seja, graças a Deus que o Senhor me preparou antes para que hoje eu estivesse aqui iniciando nesse canal. Porque se eu não tivesse blindado as minhas emoções, eu poderia simplesmente desistir de gravar conteúdo aqui. Então entenda, não é que você não pode dar a sua opinião, mas tenha discernimento, tenha sabedoria para dar a sua opinião de uma forma que não vá machucar o outro. Julgue menos. Você pode confrontar, você pode expor, você pode se posicionar, mas você não pode bater o martelo na vida de pessoas que você nem conhece. Então, se você puder entender
só uma coisa desse vídeo, entenda isso. Se você quer ser uma mulher de governo, governe primeiramente a sua língua, porque quem não domina o que fala, não sustenta o que carrega. Eu espero que esse vídeo tenha trazido luz para o seu entendimento e que a partir de hoje você possa olhar as pessoas assim como Jesus nos olhou e nos olha todos os dias, com carinho, com compaixão, entendendo que nós somos humanos e que todos nós erramos. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.